Olá, que bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça, em mais uma edição do Painel de Notícias. Fique por dentro de recentes decisões e iniciativas da Justiça Federal da Primeira Região. TRF da Primeira Região nega a liberação do uso de tornozeleira eletrônica a homem acusado de tráfico de drogas. TRF1 determina que a Fazenda Nacional indenize a empresa de factoring que teria sido incluída indevidamente em dívida ativa. Justiça Federal promove mutirão para beneficiar comunidades da região do Sudeste do Pará. É a partir de agora. Fique com a gente. A existência de condições pessoais favoráveis, como ser réu primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não garante a liberação do uso de tornozeleira eletrônica. Afinal, a ideia é que o monitoramento sirva como motivação para que o monitorado cumpra suas obrigações legais e não volte a praticar infrações penais, exercendo a função de ressocialização. A repórter Ana Paula Souza conversou com o autônomo Gilson Magalhães, que faz uso da tornozeleira, e com a advogada criminalista Maria Luísa Diniz sobre a questão. Depois de passar 2 anos no presídio da Papuda, em Brasília, devido a condenações por roubo e porte de arma, o Gilson decidiu trilhar um caminho diferente, mesmo usando uma tornozeleira eletrônica. Graças ao monitoramento, que é medida alternativa à prisão, ele consegue trabalhar e fazer um novo planejamento de vida. Prefiro estar com ela hoje, trabalhando, vim aqui mudar o endereço, estou seguindo os passos de Deus, entendeu? Pretendo ter a minha família de volta, entendeu? Meu filho, minha esposa, e a vida tu continua. Igual eu estou seguindo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não faço nada de errado, porque eu estou na presença de Deus e eu estou caminhando. O monitoramento eletrônico pelo uso de tornozeleira passou a ser praticado no Brasil depois da edição da Lei 12.258 de 2010, como alternativa para aliviar o sistema penitenciário brasileiro, ao mesmo tempo em que o Estado mantém o controle do apenado, já que a fiscalização é feita 24 horas. O dispositivo indica a localização do monitorado por meio de GPS e as redes operadoras transmitem os dados a partir de criptografia. Quando há perda do sinal da rede celular, os dados são enviados posteriormente. Com a geolocalização, a gente consegue evitar que essa pessoa fuja sem ter a necessidade de prendê-la. Esse é o caso da prisão cautelar. No caso da prisão definitiva, o monitoramento eletrônico serve como um complemento, como uma ajuda à execução penal. Então a pessoa pode, por exemplo, deixar o presídio temporariamente no regime semiaberto. A pessoa pode estar cumprindo a pena em prisão domiciliar e nessas circunstâncias o monitoramento pode vir a auxiliar o juiz. A fim de não sofrer punições como a revogação do monitoramento eletrônico e a consequente perda do direito à progressão do regime de fechado a semiaberto e aberto e dos benefícios de saída temporária ou prisão domiciliar, o preso que utiliza esse mecanismo de controle precisa cumprir uma série de determinações previstas no artigo 146-C da Lei 12.258, como as recomendações de receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações e se comprometer a não remover, violar, modificar, danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica e também não permitir que outra pessoa faça isso. Em 2020, o levantamento mais atual do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, revelou que quase 52 mil detentos utilizavam a tornozeleira eletrônica. Além de ajudar a desafogar o sistema penitenciário, o monitoramento favorece a ressocialização, pois possibilita que o apenado volte a estudar e tenha uma capacitação profissional e um trabalho, mantendo o controle do Estado. Contudo, ainda há resistência ao uso do monitoramento eletrônico e as mais diversas alegações chegam à justiça para tentar justificar a dispensa ao uso do equipamento. Um exemplo disso foi uma ação proposta para a retirada da tornozeleira eletrônica com base no fato de o investigado se sentir constrangido pelo uso do aparelho em seu trabalho como atendente em uma clínica de estética.
Ele foi preso e acusado pelo crime de tráfico de drogas após abordagem da Polícia Federal em uma aeronave que taxiava em pista de pouso no município de Ipixuna, no Pará. Por ainda não ter sido julgado, teve a prisão preventiva revogada com a fixação de medida cautelar, como o monitoramento eletrônico. No pedido, alegou ter condições pessoais favoráveis, como ser réu primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Mas o pedido foi negado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O relator, desembargador federal Antônio Osvaldo Scarpa, destacou que esses argumentos não justificam a liberação do uso da tornozeleira eletrônica. Para o magistrado, o uso do equipamento atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o sentimento de desaprovação pela utilização de monitoramento eletrônico não é o suficiente para afastar a medida adotada em benefício do próprio réu. É óbvio que a pessoa que está utilizando a tornozeleira passa por esse tipo de constrangimento. Agora, o principal aí é a avaliação do risco. O juiz precisa fazer um juízo sobre se há, de fato, um risco de fuga. Nesse caso, por exemplo, era uma justificativa sobre risco de fuga, porque na hora que a pessoa foi ser presa, ela tentou fugir. Se ainda há esse risco de fuga, e esse risco precisa estar fundamentado concretamente, em dados concretos, e na decisão precisa estar bem fundamentado isso, aí a tornozeleira, por mais que ela cause esse estigma, ela é preferível a essa pessoa ser encarcerada. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, consagrou aos cidadãos o direito de serem indenizados pelo Estado a título de compensação por todo e qualquer dano material ou moral causado por ação ou omissão de agentes estatais. É a chamada responsabilidade civil objetiva, também prevista no artigo 43 do Código Civil. Confira um caso que envolveu esse instituto de grande relevo para toda a administração pública com William Nascimento. A Fazenda Nacional deverá indenizar em R$5.000 a títulos de danos morais uma empresa de factoring que teria sido incluída indevidamente na dívida ativa. No recurso ao TRF1, a Fazenda alegava que só caberia a condenação por danos morais se os erros na imputação do pagamento tiverem sido por falha do agente arrecadador no preenchimento do documento de arrecadação de Receitas Federais, o DARF. Porém, a juíza federal convocada Clemência de Ângelo destacou que a inscrição indevida em dívida ativa, por si só, gera a responsabilidade objetiva de indenização por dano moral, sendo inclusive desnecessária a comprovação do prejuízo, para que seja gerada a obrigação de indenizar. E a gente encerra o programa com William Nascimento fazendo um convite à comunidade do Sudeste do Pará, na região de São Félix do Xingu. E a Justiça Federal uniu-se a diversos órgãos do Poder Judiciário e do Executivo para promover um mutirão a fim de beneficiar a comunidade de São Félix do Xingu e cidades vizinhas, no Sudeste do Pará. O projeto Justiça Itinerante, cooperativa na Amazônia Legal, vai ser realizado entre os dias 17 e 21 de julho, oferecendo diversos atendimentos, com foco na área previdenciária, trabalhista e ambiental. Durante a semana, a população poderá, por exemplo, emitir documentos, requisitar abono salarial e seguro-desemprego. Na área previdenciária, a Justiça Itinerante pretende rever a situação de trabalhadores rurais e pescadores artesanais que tiveram benefícios negados pelo INSS. A concessão de auxílio-doença, auxílio-maternidade e do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e idosas também estarão no foco do trabalho. Essa edição do programa Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da 1ª Região, está terminando agora. Mas quero convidar você a continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais, o YouTube, o Facebook e o Instagram.
E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens. Lucas Lima na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana.